Senador Telmário Mota, Vossa Excelência que é um guerreiro em defesa da democracia, alegria ver que Vossa Excelência preside os trabalhos. Quando faço um pronunciamento que eu considero importante para quem quer, de fato, fortalecer a cultura da democracia. Senhor presidente, lá no Rio Grande, teve um gaúcho que ainda em 1980 usou a seguinte frase que está até hoje gravada no seu próprio túmulo. Disse ele: quero leis que governem homens, não homens que governem as leis, ou seja, que se cumpra a Constituição. Frase do brasileiro e gaúcho Honório Lemes da Silva, o Leão do Caverá, dita há quase 100 anos, está mais viva do que nunca. Desde a nossa redemocratização, nos meados de 1980, temos testemunhado processos eleitorais regulares. Foram 7 eleições diretas para presidente. Também temos mantido eleições para senador, para deputado federal, para governador, deputado estadual, prefeito e vereadores. Mas as eleições sozinhas, senhor presidente, não garantem uma verdadeira democracia. Creio eu que falta-nos a cultura da própria democracia, a cultura democrática. Os grilhões do Estado repressor e policialesco, iniciado com o positivismo de 15 de novembro de 1989, ainda não foram arrebentados. São 127 anos de coerção, de abuso, do é dando que se recebe, República Velha, República Nova, Estado Novo, regime militar, Nova República, era Collor, era FHC, e nós mesmos no poder não conseguimos mudar esse quadro. Mas, senhor presidente, não é novidade alguma para nós todos que a corrupção e as fraudes não são de agora. A nossa história está aí para ser consultada. É só quem quiser lembrar que recentemente saiu uma lista aí de mais de 700 pessoas só da Constituinte para cá. E mais 200 no momento atual que está sendo discutido. E hoje saiu mais outra lista hoje de não sei quantos que continuam na mesma linha. Em todos os governos ela esteve presente. Não há um sequer governo que esteja livre de poder dizer: no meu governo não teve corrupção, porque teve. Lamentavelmente. Senhor presidente, restritas às suas épocas, umas apareciam mais e outras menos, dependendo dos interesses que compunham os lados do tabuleiro. Aliás, eu admito, o meu partido, o PT, surgiu justamente para mudar esse status quo. Dessa forma centenária de fazer política no Brasil. Infelizmente, não conseguiu. A cultura democrática pressupõe-se que a lei é para todos, independentemente de partido, grei política, posição social ou econômica. A balança da justiça, a efígie da República e o espírito do Legislativo não podem usar pesos e medidas diferentes. A punição seletiva demonstra uma parcialidade característica dos regimes antidemocráticos e ditatoriais. Dessa forma, como as cartas são dadas, o Brasil só tende a caminhar para trás. E nós não queremos ditadura nunca mais. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário estão perdidos em suas próprias atribuições, uma hora confusa e outra hora promíscuas.
senhor presidente, aí vem a pergunta: será que os homens que estão à frente desses poderes possuem aquilo que eu estou aqui defendendo, a cultura democrática suficiente para fazer valer o respeito às leis, à Constituição cidadã e à frase leis que governem os homens, não homens que governem as leis? Senhor presidente, cada um deve compreender seu papel dentro da democracia, ainda mais num tempo em que os acontecimentos são tão imediatos e que a cobrança por respostas concretas são em tempo real, pautadas em juízo de valor e não mais em dogmas. Por isso, esse debate se faz urgente. A ausência de cultura democrática faz com que a sociedade esqueça um direito adquirido e nem se dê conta da perda dele. O bem melhor de uma nação é a democracia. Da mesma forma, atuam muitos a pregar o ódio, o revanchismo, a quem pensa diferente, a agressão, a violência. Isto é inadmissível. Aqui, senhor presidente, uma outra questão. Até quando os brasileiros vão se submeter a essa situação de uma política antidemocrática, de ódio e de violência? A democracia só tem sentido se for posta em prática, e isso predispõe o povo determinando. Continuamos pecando e não entendendo que o Brasil é dos brasileiros. O povo está cada vez mais esclarecido. A mesquinhez de grupos e suas supostas moralidade, uma vez ou outra, coloca o Brasil à deriva. Se há erros, existem, claro, e são muitos, cabe a todos nós resolvê-los. Mesmo havendo erros, pode-se ver algo positivo neles, ou seja, eles vêm dar maior sentido à cultura democrática e à transparência absoluta, levando à construção de uma relação mais sólida das pessoas com as instituições. Creio que aos poucos vai havendo o entendimento de qual o papel de cada um. Senhor presidente, senador Telmário Mota, o Brasil vem atacando os sintomas da doença. A corrupção é um exemplo. Nunca tanto e tantas pessoas foram e estão sendo investigadas no Brasil, presas, muitas já condenadas. Queiram ou não, isso é uma situação inédita no nosso país. Quando se viu tantos políticos, tantos mega empresários na cadeia? É sinal que o Brasil avançou. Mas as causas da doença, senhor presidente, não podem ser deixadas de lado. Não há essa preocupação. Que causas são essas? Faço esse questionamento e vou levando o meu pronunciamento. O país atravessa uma crise política com certeza forte, que está sendo carimbada como a maior de todas, com números astronômicos, falando de tudo um pouco, de propina, lista de nome, como eu falava antes na abertura, saindo todos os dias. Dizem que já ultrapassa de 1.000, fazem a festa dos veículos de comunicação e das redes sociais. Vossas Excelências sabem muito bem a minha opinião. Lugar de corrupto e corruptor é devolver em dobro o que roubaram e cadeia. Os seus atos levam à falência dos serviços públicos. O dinheiro que é roubado faz falta para o hospital, saneamento básico, educação, segurança, estrada, infraestrutura, programas sociais e, por que não dizer, principalmente a saúde, que estamos tratando da vida dos brasileiros. Creio que o Brasil passa por um momento único, o de atacar as causas da doença, que, no meu entendimento, entre outros,
está o status quo da política vigente. Se há, de fato, o compromisso com o país, temos que, a partir dessa crise que vivemos, a mais acentuada nesses últimos anos da República, reconstruir o nosso status quo político. Penso, senhor presidente, aqui eu estou deixando uma proposta objetiva, além de uma análise que fiz, penso numa assembleia temática e exclusiva para tratar, senhor presidente, da reforma política, partidária e eleitoral. Isto, sim, seria o primeiro passo para um grande entendimento nacional. Os membros seriam eleitos pelo voto direto, com financiamento público. Não teria financiamento de ninguém. E eles, depois de eleito, não poderiam concorrer no próximo pleito. Quem mantém mandato parlamentar também não poderia estar entre aqueles que iam construir essa proposta via uma assembleia exclusiva de uma reforma política, partidária e eleitoral. Senhor presidente, outro pré-requisito para esses seria serem ficha limpa. Findados os trabalhos, haveria a dissolução desta Assembleia. Senador Dr. Mário Mota, para não fique nenhuma dúvida, essa Assembleia trabalharia todo o ano que vem para apresentar uma proposta discutida de baixo para cima com todo o povo brasileiro, sem prejuízo dos trabalhos aqui no Congresso Nacional. Depois, sim, de uma reforma política, partidária e eleitoral, nós disputaríamos, então, o novo pleito. É fundamental ter claro que aqui na minha proposta, em nenhum momento, eu boto em perigo as conquistas sociais e trabalhistas da Constituição Cidadã de 1988, e eu estive lá, como dizia Ulisses Guimarães, uma das mais avançadas do mundo, fruto do anseio popular e de muitos que tombaram pela democracia e liberdade, estão ali garantidas. Recentemente, senhor presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, disse a seguinte frase amplamente divulgada pelo país, abre aspas, a política morreu, porque não temos um sistema político que não tenha um mínimo de legitimidade. O sistema deu uma centralidade imensa ao dinheiro e à necessidade de financiamento e se tornou um espaço de corrupção generalizada. Fórum por prorrogativa de função é um desastre para o país. A minha posição é extremamente contra, diz ele, é péssimo o modelo brasileiro e estimula fraude de jurisdição, no qual, quando nos julgamos, o sujeito renuncia ou quando o processo avança, ele se candidata e muda de jurisdição. Por isso queremos uma reforma política, eleitoral e partidária. O sistema como está, senhor presidente, senador Lindbergh, que já falamos sobre esse tema, o sistema como está é feito para não funcionar. As manifestações dos últimos 4 anos, julho de 2013, as de agora, de um lado ou de outro, mostram que o povo quer mudanças profundas no processo político, eleitoral e partidário, para que aí sim nós tenhamos uma disputa eleitoral baseado em outra matriz. Nós queremos, o nosso povo quer saúde, educação, segurança, transporte e uma luta permanente, que é um compromisso de todos nós, em defesa da democracia e contra a corrupção. Obrigado, senador Lindbergh Faria. Eu, quando me debrucei sobre esse tema, é questão de uma semana que venho tratando disso, estamos com uma equipe de consultores elaborando uma proposta que, naturalmente, antes de apresentar, eu apresentarei aos senhores, que ela vai no sentido de tudo que nós falamos aqui nesse momento. Uma proposta que não é contra ninguém, é a favor só do povo brasileiro.
Esse é o objetivo, e uma proposta que consolida, mais do que nunca, o processo democrático. E que não haverá nenhum atalho para esse ou aquele chegar ao poder sem for pelo voto direto, como manda a nossa Constituição. Mas, enfim, eu termino aqui dizendo, senhor presidente, as classes sociais se movimentam na perspectiva também de um novo sistema partidário eleitoral. Tenho conversado com muita gente. Se entendermos esse processo histórico, se compreendermos que precisamos ultrapassar esse limite, aí sim estaremos fortalecendo o Estado democrático e de direito e, naturalmente, a política na sua maior extensão. Aí sim estaremos dando oportunidade, estaremos sim oportunizando um verdadeiro diálogo com toda a sociedade. Fica aqui, então, senhoras e senhores, a minha ratificação pela ideia de uma Assembleia temática e exclusiva sobre reforma política, partidária e eleitoral. Um caminho necessário para a radicalização da democracia, dos direitos da cidadania, para uma República Brasileira mais humana, voltada aos verdadeiros interesses do nosso povo. Uma República Brasileira que trate igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades. Se resume em uma proposta de caminharmos para uma Assembleia exclusiva para a reforma política, partidária e eleitoral. Estes seriam eleitos agora, nas eleições municipais, não pode ter nenhum tipo de mandato, concluído o trabalho deles, pronto a reforma, seriam dissolvidos e eles não podem concorrer. E aí sim, nós iríamos. E lembrei eu aqui, Vossa Excelência, do PDT, consequentemente tem uma raiz, as raízes da sua vida muito ligadas a Leonel Brizola, a Getúlio Vargas. Eu me lembrei de uma frase que eu vi, escrita para sempre na história da humanidade, onde foi dito que, queiram ou não queiram, o dia que forem contar a história do Brasil, terão sempre que regar a caneta no sangue de Getúlio Vargas. Eu digo isso porque o PDT tem uma história que você sabe que eu admiro muito. Meu pai era trabalhista, getulista. O dia que ele morreu, eu, um moleque com 4 anos de idade, ele disse, morreu o pai dos pobres. E ele chorou. E essa história que eu lembrei agora foi baseada no seu pronunciamento históricos, que Getúlio saiu da vida para entrar na história. E quando a gente começou a discutir essa proposta, não querendo aqui nos comparar a Getúlio, mas foi muito querendo no momento em que há um confronto muito grande entre sim o impeachment e não o impeachment. Você já sabe, essa violência está nas ruas, está nos bairros e é muito forte. Eu tenho um dado e tenho visto. Em aniversário, onde a maioria são parentes, o pau pega. E temos que ir para um outro viés. Por isso que no meu discurso, Sr. Cristóvão, eu falei muito nessa cultura do ódio e a não cultura da própria democracia, que nos leva a apresentar uma proposta que pelo menos aponta caminhos. Um caminho que pode unir a todos, oposição e situação. Eu tenho também a visão, senador Cristóvão, que já foi expressa aqui por outros 2 senadores, que dificilmente passa o impeachment. O quadro que se apresenta, a mobilização da população, não é porque eu esteja entre aqueles que votará, e nunca deixei de vacilar aqui em matéria da minha posição. Eu votarei contra o impeachment. Disse isso desde o primeiro momento. Já quando começou essa discussão, lá no ano passado, ainda dizia mais.
Botem logo a votar isso aí, porque o país não pode ficar eternamente nessa expectativa do dia que vão votar um tema que está prendendo a atenção da maioria da população a nível nacional e, eu diria, até a nível internacional, com um prejuízo enorme para a economia. O impeachment, o processo está dado. É irreversível, senador Telmário. A votação vai acontecer até o dia 10 ou o dia 15. Então, nós estamos apresentando uma proposta para o... Eu não gosto muito dessa história de tudo aqui, é americano, né? Mas é day after, né? Mas é uma proposta para o dia depois. Eu quero discutir o que fazer a partir do dia 15. E não só ficar discutindo até o dia 10 ou 15 de abril, como muitos querem. E por isso estou apresentando essa proposta. Bom, a proposta vai ser debatida, discutida. Eu espero que a gente construa um caminho de concertação a nível nacional, pensando no interesse do conjunto do povo brasileiro, independente da posição partidária de cada um, que vá nessa linha de fazer o bem, como eu gosto muito da frase, sem olhar a quem. É isso, senador Telmário. Obrigado pela paz, senador Cristóvão.